Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje. Temos uma convidada super especial, a Kátia Marba, que é Theta Healer. Ela é minha grande mestra aí de Theta Healing e eu agradeço muito ela ter aceito esse convite de estar vindo aqui falar um pouco desse trabalho que ela tem, que é um trabalho lindo, e que todos possam estar aí compartilhando de todas as práticas. Galera chegando aí, Carlos, olá, Lu, sejam bem-vindos, boa noite. Então essa é a nossa prática de hoje, na verdade, temos aí, se vocês tiverem, podem tirar dúvidas. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre Theta Healing, o que é, como que é, vocês podem estar tirando dúvidas aí. E eu vou estamos iniciando, iniciei um pouquinho antes para estarmos conectados aí. E que hoje, que essa noite aí possa ser uma noite boa para todos, tá? E que hoje a gente consiga também vamos fazer uma prática, né, muito bacana de Theta Healing, que a gente chama de são downloads, né? E aí esses downloads vão ajudar na questão de sentimentos. A gente vai dar baixando amor, paz. É uma atividade bem bacana aí para vocês que estão chegando aí. Catinha, chegou. Olá, gente. Boa noite. Gratidão por estar aqui hoje. Olá, seja bem-vinda, Catinha. É um prazer recebê-la aqui. Espero aí que a nossa noite seja iluminada e que a gente possa estar levando muito conhecimento aí do Theta Healing para todo mundo aí que está interessado. Já é iluminada. Com certeza, tudo isso. Gratidão e gratidão pela presença de todos aqui também. Então, podemos já começar falando? Vamos lá, vamos, que o pessoal aí já tá, meu Deus, já tô... Então vamos lá, eu vou trazendo primeiro o que é o Theta Healing, né? O Theta Healing, como o próprio nome diz, Theta, é uma onda cerebral de onda Theta, que na realidade, quando você está entrando no sono, entre o sono e a vigília, é aquele momentinho, ok? E Healing é cura em inglês, né? Então, aonde nós achamos essa onda Theta? No nosso subconsciente. Né, e como que o Theta Healing trabalha, né? Vamos trazer aqui de uma forma mais fácil de levar, né, o conteúdo. Bom, o Theta Healing, ele trabalha nas crenças limitantes que a gente tem. E o que seriam crenças limitantes, né? É tudo aquilo que te impede de seguir adiante, né? Ou você se sentir estagnada, de você se sentir não merecedora, você não é bem-vinda nesse mundo, que as coisas não foram feitas para vocês. Na realidade, né, pelos nossos estudos, de quem na realidade trouxe essa técnica toda aqui, canalizou, que foi a Ava Stibon, que é uma americana, ela entendeu que a crença, o que ela faz? Ela deixa a gente repetir padrões. E ela pode vir de 4 lugares, né? Da nossa primeira infância, de tudo aquilo que a gente aprendeu, dos nossos ancestrais, que é tudo aquilo da nossa genética de 7 gerações passadas, muito tempo, né? Muito! De um nosso coletivo. O que seria esse coletivo? O coletivo, vamos supor, você trabalhou bastante tempo numa empresa
né? E você acaba pegando os trejeitos das pessoas daquela empresa, né? Por exemplo, as dores, o jeito de falar, o jeito de agir, né? Por quê? Porque tem um coletivo, uma convivência de muito tempo, né? E algo de alma também que às vezes você vem trazendo e muitas dessas vezes você não tem essa consciência plena de todas essas crenças, mas você sabe que tá ali, que tem algo te estagnando, que paralisa de alguma forma. Catinha, você falou assim que eu não sei, com o Theta Healing eu consigo então ver essas crenças ou elas vão aparecendo? Como que ela funciona assim? Porque a gente sabe, nem você falou, ela existe tudo. E como que eu faço para ela estar aí, aparece pela consciência, né? Sim. Dessa... Na realidade, assim, ou você sente que aquilo você, por exemplo, você tá vendo algumas pessoas em volta prosperando, ou você tem aquele desejo grande de prosperar, e você percebe que sempre é aquele sacrifício, aquele difícil de chegar lá, né? E chega uma hora que você fala, poxa, basta, eu quero entender por que disso tudo, porque eu vejo, né, alguém da minha família, ou esse pessoal de mídia prosperando, e eu ali tô no esforço, tô no sacrifício, tô no domingo a domingo, e eu não consigo nada, eu tenho dinheiro suficiente só para pagar o básico, né? E aí você começa a ter aquela inquietação e começar a tentar procurar o que é aquilo, né? E às vezes você tem consciência de que aquilo existe. Ai, olha, tá aqui. Meu pai, quando era pequeno, ele falava, dinheiro não dá em árvore, você precisa se sacrificar muito, quem é pobre morre pobre, você não tem possibilidade, né? Então, ele vem validando aquele assunto, e você faz o quê? Repete para continuar validando, para continuar falando, olha, eu tô junto nessa família, eu faço parte, eu vou continuar nessa escassez, né? Até o momento que você incomoda muito, e aí vai procurar alguma técnica para resolver isso dentro de você. Por exemplo, que nem a técnica do Theta Healing que faz, mas temos várias outras técnicas também, né? Na realidade, o início disso tudo foi quando eu falo que o Theta Healing, ele trabalha mente, corpo e espírito, né? Então, algo que você tem te incomodando espiritualmente, ou algo do físico mesmo, como algum processo de saúde, né? Ou algo mental mesmo te atormentando, né? Eu vim, na realidade, né? Eu nem me apresentei, já fui entrando direto na live. Oi! Já acelerei e fui. Na realidade, eu vim de uma área de saúde, né, e me apresentaram a técnica, né, e eu falei assim, mais uma técnica que eu vou fazer, né, e assim, eu já tinha feito bastante coisa, desde muito novinha, eu estudei PNL, estudava física quântica, já vim de famílias de curadores, né, de pessoas mais levando ao lado da espiritualidade. E aí, eu via que na área de saúde, eu ia até um determinado cliente, e aquilo, sabe, não seguia adiante, né? E aí eu fui fazer acupuntura, que eu amo de paixão também, a acupuntura para mim também é esse lugar de trabalhar mente, corpo e espírito. Só que eu via que precisava de mais alguma coisa que parava na metade do caminho. E aí quando eu descobri a técnica, eu falei, uau, achei o pulo do gato. Sim, achei o lugarzinho que faltava, que era o quê? No Theta Healing, a gente pega esse lugar de paralisação, que nem no caso a gente estava falando do financeiro lá, que meu pai falava que dinheiro não dava em árvore, e eu vou no profundo descobrir se realmente foi meu pai que me deu essa informação dessa escassez, ou estava em outro lugar, ou se de repente o pai do meu pai também dava isso para ele. E aí a gente vem lá puxando a cordinha da repetição, né? Então, no Theta Healing, a gente fala que a gente faz o digging, que o digging é a investigação. A gente vai não só olhar assim, eu tô com dor no dedo, e aí a gente vai lá e trata o dedo. Não, por quê? Aonde está esse caminhar que levou essa descompensação, ou no físico, ou na mente, ou no espiritual. Então a gente vai cavando nesse digging, né, para procurar onde tudo começou, que a gente chama de raiz,
né? E a criadora da técnica, que é a Vianney Stibal, ela vem também de um caminho de espiritualidade, ela era muito intuitiva quando criança, e ao longo do tempo, ela casou muito cedo, ela teve 3 filhos muito cedo também, ela era casada com uma pessoa que era tetraplégica, então ela não conseguiu seguir logo de cara, assim, que ela foi para a vida trabalhar com a técnica do Theta Healing, né? Então, o que aconteceu? Ela foi trabalhar e viu que ela tinha necessidade de continuar com a intuição dela. Foi aí que ela se separou e descobriu que tinha um câncer. E no desenrolar todo da história da técnica em si, foi a cura desse câncer que ela tinha na cabeça do fêmur, né? Então daí ela foi vendo que a gente tem o poder do pensamento que influencia, né, em todo um processo de saúde, mente, corpo e espírito, né? Ela também foi vendo que essas crenças, elas paralisam, né? Claro, nós temos crenças positivas, mas temos essas que estagnam, né? Então, ela foi somando com todo um estudo que ela tinha, não somente porque ela era intuitiva, mas também porque ela tinha um estudo de naturopatia, ela foi adentrando para compor toda essa intuição dela, né? Ela também tinha essa parte de massagem, de regressão, ela compôs muito para formar toda essa técnica, né? Então, ela foi vendo que somando, a gente se policiando de todos esses pensamentos, de entendendo esse sentir em nós, a gente conseguiria chegar nessa crença raiz, que é o quê? A gente tira do subconsciente ali, que na realidade é o que compõe mais toda uma história, né? No consciente a gente fala que a gente tem uma pequena parcela de tudo que está lá dentro, né? E ela fica tudo armazenada, que a gente fala que é caixinhas lá guardadinha. Quando você vai adentrando nessas perguntas, você chega nessa raiz, que é onde está a causa ali do que você anda passando, né? Eu vou dar alguns exemplos. Falar que como se fosse a crença raiz, né? Aonde está a raiz daquele problema, porque não adianta eu ter o problema e ficar só pensando no problema, eu tenho que pensar o que gerou esse problema, né? O que fez chegar até ali, né? Porque a gente fala que tem o band-aid, né? Que é quando a gente só tira o que o cliente veio trazendo. Eu tenho uma estagnação de financeiro. Você só olha aqui na frente dessa estagnação. Então, você só faz um band-aidzinho nesse cliente. Enquanto, na realidade, a base da técnica mesmo é você ir lá cavando no profundo, né? Com coragem, para ver, para olhar de frente a essa história verdadeira. Essa história. A Taninha falou assim, tenho várias caixinhas, a gente tem várias, né? Cada vez que a gente olha, a gente encontra alguma ali que a gente tem que mexer, e que dá trabalho, né? Não é tão simples assim, né? Falar que abrir uma caixinha é fácil, mas quando às vezes você encontra, o que você encontra lá dentro é o que né? É o que tem que ser trabalhado, né? Porque você fala assim, nossa, nem sempre você tem consciência disso. Às vezes você tá patinando, e aí de repente, né, o terapeuta vem e te traz uma história e você fala, nossa, eu nunca tinha lembrado, se você não tivesse, né, se a gente tivesse cavado tanto, eu nunca tinha lembrado dessa história, né, e às vezes, vem de um lugar que é de outros planos de existência, né, e aí você não tem a consciência do que aquilo tá lá, e aí como que você faz? Né? Na realidade, quando você traz, de repente, uma história de que você viveu em outro plano e que aquilo você passava por aquilo, você tinha a escassez naquele plano, né, também, né? E aí você não viveu ali, né? Assim, você não tá com essa realidade aqui agora de ter vivido aquilo, né? E aí, como que você sabe que aquilo é real? De uma certa maneira, aqui dentro fala, nossa, faz sentido. Né? Eu não sei dessa história, eu não sei se eu vivi essa história, mas, né, de repente você está trabalhando com alguém bem religioso, que não acredita em vidas passadas, mas é muito interessante ver isso, porque vai fazer sentido de alguma maneira.
E é verdade, às vezes as pessoas, eu tenho alguns clientes assim, que quando vem principalmente a primeira vez, né, que é o primeiro contato, você começa a falar, a pessoa fala assim, mas você nem me conhece, como que você tá falando tudo isso de mim, né? Elas ficam meio em choque, é muito engraçado, né? Porque você começa a ver, tipo, ela começa, né, até a percepção de, tipo, realmente isso que você tá falando tem muito sentido. Sim. Até a Aninha fala aqui, quando eu mexo na ferida, ela chora sempre. E é isso, né? Que às vezes você culpa aquela ferida que você tá tão guardada, né? Você não quer mexer naquilo, você guardou tão lá embaixo que você fala, não, tá bom ali, tá bonitinho ali. Ou, que nem você falou, né? Tem algo que já é um pouco mais possível, e tem algo que nem você falou, é até difícil, né? Você comenta, você vê que é de uma vida passada, quando você fala para você fica até meio assim, como você falar para a pessoa, né, Kátia? Não sei se tem isso daí, porque você fala assim, será que ela acredita? Porque às vezes eu pergunto, mas você acredita? Porque é difícil você falar isso, né? Porque tem muitas pessoas que nem você falou, barra na religião, barra na crença, que ela não acredita. Né? Sim, então... e lembrando que, assim, o Theta Healing, ele não é ligado a nenhuma religião. Não é nem ligado e não tem nenhuma crítica em cima de uma religião, né? Inclusive, o estar na onda Theta, a própria Vaiana, ela foi cientificar com os médicos de que se realmente a gente está na onda Theta para sentir tudo isso, para achar todas as histórias ali naquele lugar. E sim, foi comprovado que por aparelhos, né, que realmente você tá nessa onda e tá dentro dessas caixinhas, né, e você tem um movimento até fisiológico, né, às vezes quando eu atendo médicos ou tô dando aula para médicos, né, e eles falam, mas como você sabe que está sendo mexido, né, no próprio atendimento você tem todo, assim, um descarregar de substância no seu corpo, da suor, da calor, você consegue sentir que aquilo está reverberando, que não é um emocional fazendo reverberar isso, tem o fisiológico sendo mexido de alguma forma também ali, é incrível sentir isso daí. Né? Bacana, bacana. E que nem a gente, né, falando, um exemplo, assim, que você possa estar colocando aqui pra gente, que nem você comentou, né, que ela trouxe, faz muito tempo que essa técnica chegou aqui no Brasil, Catinha? Olha, tem aproximadamente uns 10 anos que tem aqui no Brasil. Mas tem muito mais lá fora, deve ter uns 20, mais de 20 anos, que a técnica, que ela é americana, né, que ela começou tudo isso, né, e cada vez mais isso vai aprimorando, vai ajustando na técnica, então sempre tá trazendo novidades dentro do sempre, e assim, é uma técnica que qualquer pessoa pode aprender, esse é o interessante, né, que assim, você não precisa, precisa ser da área de saúde, não precisa, então qualquer pessoa pode aprender, sim, e a gente vai sempre para as práticas, para clarear, né, tudo isso, né, fazer entender de verdade como que isso funciona. Né? Eu gostaria até de trazer, uns exemplos, né, de como a gente chega para as pessoas até entender como que isso é possível, né? Um outro dia eu recebi uma moça, né, que ela se sentia sempre distante de qualquer relacionamento amoroso, então sempre ela falava, ai, Kátia, olha, eu tô com 38 anos, e eu não consigo ter ninguém, no máximo, estourando, eu fiquei 1 ano namorando, né, então eu tô com alguém, de repente acontece, a pessoa só queria ter uma relação, e eu tô cansada disso, eu já não aguento mais isso, porque eu me sinto abusada, né, eu me sinto, assim, não valorizada, né, e aí a gente foi trazendo todo o sentir dela, né, claro, esse primeiro momento é muito importante dela trazer de verdade o que incomoda nela, né, e a gente foi cavando a história. Bom, chegamos na mãe dela, que na realidade era uma história que ela colocou bem debaixo do tapete, porque doía muito, né, e tudo bem fazer isso, né, Má, porque às vezes dar conta dessa história, às vezes é dolorido. E ela tinha um pai que bebia muito,
e quando ele chegava em casa, ele batia na mãe. E muitas vezes ela presenciava toda uma relação sexual abusiva dele. Ele tinha não só essa relação com a mãe, mas com as pessoas em volta, mulheres, né, particularmente, ele tinha uma comunicação abusiva, né, violenta. Então, ela cresceu vendo o pai dela ter esse comportamento com a mãe, né, que você fala, poxa, né, são meus super-heróis, né, quando a gente é criança, o pai e mãe é super-heróis. E aí ela via, né, aquele abuso todo, e ela ficou mocinha ainda acompanhando a mãe naquele lugar de submissão, né, e o pai no lugar do abuso. Com ela, era mais um abuso verbal que ele agia, né, nunca teve nada assim. Só que aí, bom, ela tinha duas opções aqui no caso que a gente poderia abrir um pouco, né, só para as pessoas entenderem. Ou ela podia fugir da figura masculina e falar, não, eu não quero passar por isso. Então, eu chego próximo, deixo ter um certo contato e depois eu fujo. Ou ela ia encarar como a mãe dela, né, no lugar da submissão e atrair todos aqueles lugares punitivos mesmo, de um homem abusivo, violento, de várias formas. Por quê? Porque eu vou trazer um papel de repetição, né? E assim, é claro que a gente tentou identificar naquela sessão se na realidade antes da mãe existiam outras mulheres que tinham passado. E não, começou ali no comportamento da mãe mesmo, né? Isso foi é uma coisa que a gente precisa meio que garantir que a história tá ali para poder ser a raiz ali. Bom, e a gente foi olhando que na realidade todos os relacionamentos que ela trouxe não era só que ela não conseguia ficar com essas pessoas, né, com esses rapazes, mas que também ela sofria abuso, porque ela se submetia de repente a ter uma relação no momento que ela não queria ter. E não é porque tá namorando que isso não é um abuso. Não é verdade? Até mesmo num casamento, se você se coloca nessa posição, é um abuso, né? E ela tinha muito esse lugar também de atrair o chefe, que era homem, alguns amigos, nesse lugar de uma comunicação violenta com ela. E ela falava, Kátia, eu não entendo por que isso, eu não entendo por que isso. Quando a gente chegou ali na mãe, ela transbordou de chorar. Não necessariamente o cliente precisa chorar, ok? Pra gente saber que chegou na raiz. É a emoção, né? Você tá vivenciando. Sim, ela falou, nossa, sim. Chegou ali naquela raiz, sim. Chegou lá naquela raiz, ela falou, uau, fazia tanto tempo que eu não pensava nessa história, porque eu jurei pra mim mesmo que na minha adolescência eu não ia mais pensar nessa história, porque assim, eu queria ter um pai super-herói de verdade, e uma mãe também, não com aquele papel de submissão. Ela oscilava entre a durona e a submissão. Então, quando ela exercia o papel da durona, o rapaz não ficava, 2 dias com ela, né? E quando ela estava na submissão, era quando ela via que ela conseguia mais tempo ficar com essa pessoa, né? Então, o que a gente foi fazendo? Ajustando tudo isso, dando consciência, né? Mas quando você tira essa história, é muito lindo isso, quando você tira essa história lá do profundo, que tá no subconsciente, que é nessa raizinha, né? Você vai trazendo ela pro consciente. E aí a pessoa faz, entendi porque eu faço isso, porque eu olho para minha mãe e meu pai e falo assim, ok, então isso vira o quê? Normal. Então, crença é tudo aquilo que eu acho que é normal, que é comum, ou que todo mundo passa aquilo, então tudo bem eu passar, né? Não é estranho. Então, ela valida, e ela fala, nossa, normal então eu passar isso. Aí, a minha mãe passou, e se eu tenho uma tia que tá passando isso também, eu falo, aí, tem tia, tem mãe, tem vó. Aí eu dou um ok para ser igual. E fazer que eu vou fazer igual para poder pertencer a tudo isso, para poder honrar tudo isso, né? Então, quando ela trouxe esse dar-se conta de nossa, entendi, coloquei tão para debaixo do tapete toda essa história, mas eu não quero isso para mim. Isso não me toca, não faz sentido para mim. Eu vim viver amor.
Então aí a gente vem trazendo que ela é sim amada, né? E que ela pode receber amor sem se sentir abusada, traída, né? Porque é uma forma de sentir-se traída também. Tipo, nossa, meu pai faz isso com a minha mãe, como, né? É uma forma de traição também em alguns casos. Não é um padrão, ok? Sim. Não é porque todas as mães sofreram essa situação que vai ter uma filha com esse padrão. Às vezes entra totalmente diferente no seu sistema. Não é um padrão aqui, foi só um exemplo, que a gente, né? que a gente trouxe. Cada Então, se tivesse irmãs, né, vivendo ali, cada uma vai ter um olhar, né? Uma vai sentir mais, porque vai se colocar no papel da mãe, a outra vai falar, né, para ela não vai interferir tanto, ou outro vai internalizar e não vai conseguir jogar para fora. Então, tem várias posturas que eu posso ter diante daquele problema ali que eu estou vivenciando no momento, né? Claro, né? E é muito pessoal. É muito pessoal. Por isso é muito importante. Eu não tenho um padrão para falar, então, todas as pessoas. E eu também não estou punindo essa mãe, né? Porque ela é submissa, porque ela não quebrou tudo e foi viver com outra pessoa. Não, a gente não tá nesse papel e a gente nunca vai estar dentro de uma terapia num papel de culpar, julgar, punir o outro porque fez isso, ou porque não deu amor pro filho, como o filho gostaria de ter. Não, jamais isso. Nem por ser uma ética, é porque é uma técnica amorosa, né? Eu não preciso mostrar esse lado. Porque também, senão ela vai criar um outro processo, porque aí ela vai ficar com tanta raiva, né? Que aí gira raiva. Sim. Mãe, aí eu vou dar. Mãe do meu pai. Eu dou um outro brinde para ela viver, né? Isso. Você tira um e põe outro. Não dá. Sim, não faz sentido. Bem claro isso, né, Kátia? Que a gente não nasce com um manual ali, né, de como fazer, e cada um vai vivendo, né, a sua vida, enfim, como acha que deve ser, e sem culpar o que a mãe era, ou o que ela se deixou, porque cada ser humano, é que nem você falou, tem uma postura, e às vezes a postura dela foi, aí já são outras raízes também, mas que nem você falou, né, não tem culpados aí nessa história, né? Sim, sim. Bem claro. E foi muito lindo isso, esse dar-se conta, né, que ela voltou por uma outra sessão e ela já estava começando a namorar uma pessoa com totalmente diferente, um padrão, né, do que ela estava acostumado a receber de pessoas, né? Então, assim, que nem a Ana falou assim, se quebra o karma, eu posso falar que isso seria um karma? Eu acredito mais que você quebra o ciclo de repetição, esse ciclo dessa chegada, dessas histórias que pode vir de vários lugares. Eu não falaria exatamente, usaria a palavra karma em si, que acaba, às vezes, o karma também sendo uma crença de que a gente tem que passar aquilo, porque ele entra, às vezes, como algo religioso, como uma punição. Então, é sutil falar sobre isso, né? É delicado, mas às vezes ele entra nesse lugar, eu preciso ser punido, então por isso que eu tô fazendo isso agora. Será que você precisa ser realmente punido? Né? Será que não é a mente ali trabalhando para que isso aconteça, né? Para que você tenha algum ganho ou para que você tenha alguma perca, né? Vamos lembrar sempre, Ana, que tudo vem porque a gente sente que existe um ganho em cima daquilo ou uma perca. Né? Quando a gente entende esse processo, a gente faz assim uma viradinha de chave e faz entendi. Entendi, né? É incrível essa tomada de consciência. Então, só o fato, muitas vezes, né, de você tomar consciência de algo, né? Às vezes você está lendo um livro, às vezes você está vendo um filme, às vezes você está ouvindo uma conversa de alguém no metrô ou em algum lugar, e aí você faz olha isso, tive um insight, tive uma percepção, e parece que a chavinha fez assim, virou, né? O quanto foi incrível aquilo, né? E aí você fala, nossa, preciso de muita coisa? Não, você precisa estar atenta, mais atenta. A gente vive muito num padrão muito dia a dia mecânico, né? Essa própria pandemia, ela veio, né? Pra gente sair desse mecânico, né? Pra gente começar... Piloto automático, né? Meio que tipo, vai né? E segue. Sim.
Sem Ela pensar veio no que muito, tá fazendo. sim, sem pensar, ela veio muito pra gente respirar, pra gente estar na presença, da gente prestar atenção no sentir, que é muito, muito, muito importante, até mesmo dentro dessa técnica, o sentir. Né, eu te trago alguma coisa e eu posso te perguntar, mas como você está sentindo por isso que eu te falei? Má, qual é a sensação de você falar dessa história para mim? Ah, eu me sinto triste, aí eu sinto raiva, né? Aí eu tenho ódio, eu ressinto essa história. Pode vir de várias formas. Então, a gente começar a aprender a sentir é um passo enorme que a gente já dá para dentro de nós, né? Isso é muito importante. Bacana. Então, Kátia, na técnica tem pessoas, né, que já vieram me relatar assim, mas vi que o pessoal às vezes acha inscritos, né, falando de Teta Healing. Que tem uma meditação, mas eu não consigo fazer meditação. Como que eu vou fazer essa técnica? Como que é essa meditação, né, que às vezes barra muito, eu tenho que, né, lógico, explicar, acho que tem como você tá explorando um pouquinho que dizem, né, a meditação, esse estado teta, né, que é feito na própria sessão, né, numa sessão. Na realidade, assim, a Havaiana fala que, assim, desde pequena, ela fala com esse criador, que você pode chamar de Deus, Jeová, Oxalá, seja a religião que você tiver, ou o nome que você gostar, ok? E ela fala que para chegar nele, você tem um caminho para chegar nele, né? Então, esse caminho é essa meditação que eles ensinam no curso, mas não é esse procedimento que você vai ter na sessão, não necessariamente. Você pode ter, o terapeuta pode te levar para essa subida que eles falam, para essa meditação, para esse sétimo plano. O terapeuta pode sim, se na conexão for isso que tem que ser feito, ok? Mas como que é? Vamos falar assim, como que seria uma sessão de Teta Healing? Eu posso estar fazendo por Skype, eu posso fazer pelo WhatsApp e eu posso fazer presencial, ok? Então, por exemplo... Tem muita gente que ainda pergunta, né? Mas online tem que ser presencial? Não, né? Porque, na verdade, tempo e espaço é a gente que cria, não existe isso, né? Então, sim. né? Então, assim, pode ser de qualquer um desses jeitos. Eu tenho pessoas fora do país ou no presencial. Da mesma forma, eu consigo sentir esse campo dela, tanto no presencial quanto longe de mim, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece? Essa pessoa vai sentar na minha frente. Pelo procedimento, a gente dá as mãos, não necessariamente isso é uma obrigação, mas é como se a gente fechasse um circuito energético, ok? E a gente fecha os olhos. Você falou das mãos, tem pessoas que você já teve que, não quero, porque já aconteceu, né? De pessoas já não quererem, não. Sim, mas que às vezes, na realidade, tem muitas pessoas, eu até diria, que tem rejeição ao toque, ou por trauma, ou porque não aprendeu a tocar o outro, de diversas formas vem, né, isso daí. Então, assim, eu sinto, né, como que eu sinto? Na realidade, a própria linguagem do corpo da pessoa, ela já mostra isso, que ela não quer ser tocada. Então, normalmente, eu falo numa sessão, olha, então, a técnica funciona assim, eu vou sentar na sua frente, você vai me dar a mão, e aí a pessoa normalmente já esconde a mão, ela já tem uma linguagem que você pode ler. Aí eu já falo, não necessariamente, a gente pode também ficar só de frente, não tem problema, entendeu? Eu já tive paciente que quis um puff no meio da sala. Por quê? Porque no meio de nós duas, né? Porque ela estava acostumada com a terapeuta dela e que a terapeuta tinha uma mesa no centro, então ela queria sentir ainda aquela sensação. Depois, no meio da sessão, ela mesma tirou o puff e segurou na minha mão. Então, é assim, é uma coisa linda e amorosa e tá tudo bem da forma que for. Então, assim, a gente fecha os olhos porque... Não tem um padrão assim. Tem assim, claro, que você pode seguir isso, mas se não for, não tem problema. Não vai fazer a diferença de, não entrou na técnica, não conectou, né? Então vai ser diferente, né? Bom,
Aí a gente fecha os olhos para entrar nessa onda teta, que é a onda de relaxamento, né? Então, assim, o paciente também pode entrar nessa onda? Pode sim, dependendo de como tá o paciente, ok? E aí o paciente vem trazendo a questão dele e a gente vai fazendo esse cavar que eu comentei com você, o que seria esse cavar? Seriam as perguntas chaves que a própria Vaiana foi vendo, que essas perguntas funcionaria como para aprofundar mais e mais, até ter a facilidade de você chegar nessa raiz principal, que é onde vai fazer todo o sentido, né? Da técnica, que é tirar dessa raiz. Aí você pode me perguntar assim, Kátia, mas corre o risco numa sessão de você não chegar à crença raiz? Sim. Não é tão comum, eu diria, pela minha própria experiência, tenho bastante anos na técnica, mas assim, pode acontecer sim. E o nosso corpo, nossa mente, ela tem uma sabedoria muito incrível. E ela sabe o limite de cada pessoa. Às vezes aquela pessoa, ela não está preparada para chegar naquele profundo, porque ela não está preparada para ver tudo aquilo lá. E não tem problema nenhum também, tá? Tudo bem. Você vai chegar aonde tem que chegar na técnica e que vai fazer todo o sentido para ela. E aí, às vezes, ela vai precisar voltar para fazer parte, para finalizar aquela história que ela veio trazendo daquela vez. E ela vai perceber que faz sentido ela voltar, ela vai perceber que ela vai estar mais preparada ou não, e tá tudo bem da mesma forma. É, porque tem gente que às vezes chega para você, a primeira pergunta, ai, quantas sessões são? Quantas são para resolver o meu problema, né? Acho que tem isso também, né? Ah, porque a pessoa já quer que já seja definido, né? Fala, não, a gente vai analisar, lógico, né? Com essa fala mesmo sua. A gente vai tentar, lógico, o máximo possível, não, em uma sessão, mas a gente vai ter que, com um caminhar, ver o que tá aí dentro, né? O que nem você falou. Se ela realmente consegue, né, abrir aquela caixinha e lidar com aquilo, né, Kátia? Sim, sim. E é uma técnica amorosa que vai respeitar, não tem esse julgamento de... É uma coisa que eu falo muito para os alunos, que é assim, esqueça mímicas no rosto, o que essa pessoa trazer é muito especial para ela. Então aqui não tem julgamento, não tem crítica, não tem punição, só tem um ouvido incrível para ouvir essa pessoa e um olhar muito amoroso. Ponto. O restante ele faz parte dessa conexão que você cria com essa fonte criadora e que ali vai ter o que ela precisa dentro daquela sessão. Então não tem incorporação, não tem nada disso, né? Porque não está ligado a um processo religioso. E sim, essa conexão que a gente tem com a fonte, que é onde tem tudo ali sobre você. Né? E assim, a gente vem trazendo muito dentro da sessão o empoderamento daquela pessoa ser quem ela veio ser de verdade. E quando ela começa a ser quem ela veio ser, ela começa a se descobrir. Aí você fala assim, nossa, agora eu estava fazendo tal coisa como profissão e eu descobri que eu amo essa outra coisa. E tá tudo bem. Nossa, mas eu sou volúvel, eu sou bipolar, eu sou... Não, você não é nada. Simplesmente, conforme você vai limpando essas crenças, você vai se reconhecendo quem você é. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era pequena, minha mãe falava assim, nossa, abacaxi é uma fruta incrível. Nossa, quem não gosta de abacaxi não sabe o que é fruta. E ela batia no martelo. E eu comia abacaxi. Um dia, eu, né, depois de muitos trabalhos internos, eu fui provar o abacaxi, eu falei, nossa, que fruta ácida. Eu não curto tanto abacaxi. Aí eu sabe quando vem assim, que minha mãe falava que quem não gostava de abacaxi não sabia da vida, que não sabia o que era fruta boa. Então, eu queria pertencer àquela história da minha mãe, eu não queria desagradar ela. E eu falava assim, eu também amo abacaxi. E na realidade não era nada daquilo. E aí você vai descobrindo quem você é. É que nem eu já vi uma paciente falar assim, Kátia, eu só usava azul. Todo mundo falava que eu ficava bem de azul. E que, né, minha mãe falava que eu tinha que usar azul. E aí um dia eu olhei pro azul, né, depois da gente ter feito várias sessões, eu odeio azul, eu gosto de verde. E aí, por quê? Porque você vai encontrando o que faz sentido para você, que é a sua verdade. Nada mais é que a sua verdade. Quando você descobre, então a minha verdade é que eu gosto do verde.
A minha verdade é que eu não gosto de abacaxi, eu gosto de manga. Entende? Verdade, você fez até eu lembrar, né, também, quando era pequena, minha mãe adorava rosa, e era só rosa que ela qualquer, né? E você não tinha, né? Nossa, e depois quando você ganhou, falou assim, eu odeio rosa, cara, porque era tão assim, pra você era que nem você falou, você quer agradar, você usa, né? E aí eu olho aquelas fotos e eu falo assim, gente, eu só tô de rosa, cara, o rosa, assim, né? Aquela coisa de menininha. Você fala, meu Deus, não tinha outra cor, né? Sim. E aí você começa, né, a ver que não é a cor que você tem a preferência, mas é que te Sim. levou a, né? Sim, e a gente quer tanto pertencer, né? A gente quer ser tão inclusa naquele amor de mãe, amor das pessoas, quer ser reconhecida, que você faz o quê? Aceito. Aí quando você vai dar conta, você fala, meu Deus, quantas coisas eu disse sim pra mim, e não era aquilo que eu queria pra mim de jeito nenhum, em nenhum momento, mas assim, tá tudo bem, você descobrir agora, não importa que idade você tenha, não tem problema. Porque tem gente que acaba também falando assim, já não tô mais com idade pra isso, então, né, tem pessoas tá que tudo acabam bem. barrando até nessa questão, né? Sim, vou viver assim mesmo. Né? Isso, já tô velha pra isso, né, aquele famoso, né, tô velha pra isso. Né? E quando, na verdade, a gente nunca não tem tempo, né? Eu acho que cada um tem o seu tempo, na verdade. Quanto antes, lógico, né? Que você se descobre, que você começa a se conhecer, antes você vai se abrindo para esse universo aí, né? De conhecer, de ver as suas preferências, de conhecer, de se aceitar, né? Aceitar você como você é, né? Não ficar o que o outro, porque o outro acha que eu fico melhor de preto, eu tenho que estar de preto, né? Então, acho que essa questão... Eu vou dar até um exemplo vindo disso, né? De planos de existência até, né? Eu tinha uma paciente que ela chegava na clínica, assim, com umas roupas toda colorida, toda decotão, os brincos gigantes, toda maquiada, pesada, assim. A gente tá falando específico dessa, ok, gente? E ela falava assim, eu adoro me vestir assim. E ela veio sobre um outro assunto, que não era a roupa dela. Só que durante a sessão, a gente encontrou que a crença dela estava ligada a uma vida passada de existência, né? Que estava ligado que ela foi uma cigana e que teve toda uma história. Quando ela olhou aquilo, ela fez uau! Você sabe que às vezes eu recebo o apelido de cigana por conta do meu estilo de roupa. Eu vou te contar que na outra sessão, ela estava de calça jeans, de blusa toda fechadinha, aí eu olhei assim, eu falei, nossa, mas eu tava esperando outra pessoa, cadê a pessoa que vinha pra sessão? Ela falou, Kátia, você sabe que eu comecei a olhar pro meu guarda-roupa e ver aquele monte de roupa de babado, colorida, aquelas maquiagens pesadonas, aqueles brincos gigantes, e eu olhei e falei assim, gente, isso de verdade não sou eu. Isso de verdade não sou eu, mas porque aquela presença daquela história estava tão viva ainda dentro dela por algum motivo X que a gente tratou na sessão, que aí ela não se permitia esse lugar ser ela mesma. E aí ela falou, olha, essa roupa sou eu, de verdade. Então aquilo foi incrível de eu perceber, né, até sobre o que você carrega desses planos comuns, sim, que faz sentido. E o interessante é que às vezes a pessoa vai com uma intenção e acaba descobrindo outra, né? Sai, nossa, eu fui com uma coisa e descobri outra. Isso pode acontecer. Teta Healing, né? Eu vejo nas sessões que muito pessoal vem com, às vezes, a pessoa fala, né? Porque tem pessoas que gostam, né? Demais de falar, e fala assim, não, a técnica, no começo, calma, vamos, né? Que ela já vem tão ansiosa que ela quer resolver aquilo. E aí eu falo, calma, vamos lá, é que nem você falou, tem que ser uma técnica amorosa, é algo, né, muito sutil. Vamos... E aí você fala, não, ela fala assim, nossa, de tudo que eu falei não tem nada a ver com o que deu, né? Então a pessoa começa a... E o mais incrível é que faz todo sentido para ela. Tipo assim, eu vim trazendo isso e caiu nisso, mas tipo, não era isso que eu vim. Mas ela fala, nossa, eu tô tão mais leve, eu tô tão mais completa, que faz total sentido ter chegado onde chegou.
né? Não é aquilo que fala assim, quero meu dinheiro de volta, porque não era isso que eu estava esperando. Não, muito pelo contrário, não, né? As não é pessoas saem isso. até encantadas, né? Sim, Com o que aí, viram. uma coisa que me perguntam muito, como eu sei que isso vai fazer sentido? Como eu sei que não foi somente a sessão aqui que eu fiquei leve, que eu fiquei mais tranquila, que eu senti amor? Como eu sei que lá no meu dia a dia isso vai reverberar, que vai mudar? É aí que é o X da questão. Realmente o que eu falo para vocês é lá fora, no seu dia a dia, que você vai ver realmente essa técnica ter feito sentido para todo o seu sistema mente, corpo e espírito de verdade, né? Então, é aquela que vai passar por ruas que não passava, porque tinha um padrão que sempre tem que seguir ali. Às vezes vem alguém e fala assim, nossa, você tá diferente, você tá com um jeito mais leve de falar, você não tá toda estabanada, assim, sem ouvir o outro, né? Ou você mesmo vai se percebendo, nossa, eu não deixaria passar essa palavra que essa pessoa falou, essa frase que essa pessoa falou. Nossa, eu tô estranha, hein? Tô esquisita. Alguma coisa né? fez. Mudou, né? Alguma coisa fez Sim. sentido, né? Catinha, falta 12 minutinhos aí. Né? Eu sei que o papo tá bom, a gente começa a falar dessa técnica muito linda, né? Uma técnica, a gente fala muito a técnica amorosa, mas, né, infelizmente, a gente vai ter que apressar, porque eu gostaria, né, que você mostrasse, né, que apresentasse aí uma prática pra gente, como que é essa prática, o que você tem para falar pra gente. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente falou da meditação no começo, né, de levar até o 7º plano, vamos juntos para lá. Eu vou guiando vocês, ok? De vocês sentirem. E lá, quando estiver no 7º plano, que eu vou deixar bem claro que a gente tá lá, já mesmo, que pena, né? Que pena. Quando o Instagram não deixa, a gente passar. Ele não deixa. E aí, quando chegar lá no 7º plano, eu vou trazendo algumas percepções para vocês, e se vocês sentirem que vocês gostariam de ter aquela sensação dentro de vocês, vocês dizem mentalmente sim, que aquilo vai reverberar para você, ok? Então vamos lá? Vamos lá, estamos prontas. Então procure um conforto no sentar. Essa técnica não é bem-vinda deitar, porque com certeza você vai dormir, porque ela é de relaxamento, ok? Então procure a melhor posição para você sentar. Então vamos respirando, trazendo a nossa sensação de presença, do aqui e agora. Entrega a sua consciência para o seu coração, para que seja ali o seu lugar da entrega, da confiança. Perceba todos os seus pés no chão, traga a sensação de firmeza desses pés. E perceba que do centro da Terra vem surgindo uma energia de empoderamento, de força, que vai adentrando na sola dos seus pés, subindo pelas suas pernas, adentrando todo o seu tronco, subindo pela cabeça, e no topo da sua cabeça tem uma grande bola de luz. E com a sua consciência, você vai adentrar nessa bola de luz. Se perceba num lugar seguro, amoroso. E agora nós vamos subindo. Imagine que você está subindo, passando por esse São Paulo, subindo, avistando o Brasil. E agora nós passamos pelas nuvens, pela galáxia, e vamos subindo, subindo, por luzes claras, luzes escuras, luzes claras, mais luzes escuras, camada gelatinosa. Não pare em nenhuma cor, apenas se permita subir, subir. E logo aqui na frente nós temos um portal de uma luz branco perolado. E você vai sair dessa bola de luz e se dissolver nesse branco perolado, que é a morada do Criador de tudo que é,
onde tem toda a percepção do amor, de luz. Se permita sentir estar nesse lugar. Se permita sentir que você faz parte desse lugar que é teu também. E aí, nesse lugar, me permita trazer para vocês, através desse amor, o que é de verdade sentir o amor incondicional do Criador de tudo que é. E aí dentro, se vocês sentirem que vocês querem sentir esse amor desse Pai, desse ser de luz, digam sim. Me permita trazer como é viver o seu dia a dia de forma leve, divertida. Me permita trazer para você a facilidade de você poder se olhar mais, de você se sentir mais, de estar mais presente nessa vida, no aqui e agora. Vai se percebendo tudo isso entrando nas suas células. Qual é a sensação de você sentir no seu sim tudo isso entrando e facilitando o seu viver, o seu caminhar. Se permita sentir esse amor que não tem troca. É simplesmente um amor livre, sem punição, sem julgamento. Ama por amar. E agora nós vamos voltando para aquele portal, voltando para aquela bola de luz, entrando, e agora nós vamos descer, se sentindo amados de verdade, se sentindo que podemos ter uma vida leve, com alegria, com divertimento, e que está tudo bem você ter esse divertimento a partir de agora. E você sente descendo pelas camadas de luzes, clara, escura, camada gelatinosa, e continua descendo, 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 mais luzes claras, escuras, a galáxia, as nuvens. Você avista o Brasil, São Paulo. Volta para o seu corpo aqui e agora, passando por todo o seu corpo, voltando lá para os seus pés, imaginando que você cria raízes. E você volta para o seu corpo por inteiro, até sentir o topo da sua cabeça. Chegando aqui, você recebe uma grande luz, como se fosse uma chuva de luz, de amor, por todo o seu corpo, limpando todo o peso do seu corpo, toda a sensação de estagnação, de falta de movimento, se sentindo mais leve, mais presente. Volta a sentir a sua respiração. E amorosamente, dentro do seu tempo, pode abrir os olhos, se permitindo deixar que essa sensação, ela não fique somente aqui e agora, mas que ela reverbere na sua semana, no seu mês, e que você possa lembrar sempre desse caminho, que é a morada do amor, da luz, do Pai, do Deus, seja o nome que você quiser dar. Todos nós temos direito a estar nesse lugar, né? Todos nós temos o direito de falar com Ele de forma clara, objetiva e receber a resposta, com certeza. Com certeza. Nossa, a prática é linda, independente se você faz a primeira vez, sempre você tem essa conexão, né, Kátia? Quanto é gostoso você estar aí recebendo tudo, né? É maravilhoso, fica a emoção, vem tudo, né? As meninas né, falando aí delícia, gratidão, né? Eu agradeço muito a sua presença aqui. Gratidão eu! Por estar aqui, eu sei que
que infelizmente, né, a gente tinha bastante coisa aí para, né, a gente sempre tem bastante conhecimento para passar, mas o tempo aí, falta 3 minutinhos para a gente estar encerrando a live, né? E eu queria dizer assim, o quanto você pode trazer aí, tem muitos clientes aí que gostam muito dessa técnica, e para a Érica, né? A Érica também é uma que adora, né? O pessoal gosta bastante da técnica, e não tem quem não se apaixone. Eu falo assim, que sempre que alguém vai lá, o pessoal acaba voltando, não tem jeito, ele acaba gostando, e assim, um que fala para o outro, eu falo isso que o que me trouxe, né, outras pessoas, é sempre isso, né, a Aninha falando, ó, volte mais vezes. Gratidão, sim, já estou me sentindo aqui. E vamos lembrar que agora eles vão... a gente vai começar a fazer os cursos online agora também. Então, se vocês tiverem interesse, logo, logo eu já estou ministrando já uma turma online do Theta Healing básico, que saindo do curso básico... recomendo. Vocês tanto podem atender, né, ser terapeutas, como também ser para autoconhecimento. Gratidão, sim, gratidão a todos vocês, né, que tá aqui na presença. E só uma mensagenzinha de coração para todos vocês antes que acabe. Se permitam ser vocês, se permitam sentir mais, ter esse não e o sim equilibrado dentro de vocês, né? Se permitam se permitir, seja o que for, né? É isso. Amorosamente, gratidão mesmo. E pela presença mensagem. Aqui. Volte sempre. Ai, com certeza, gente. Eu estou aqui. Eu tenho um carinho muito grande por você, porque gratidão, onde eu encontrei essa técnica linda de amorosidade e que é apaixonante, não tenho o que falar. Tá bom? Sim, eu também sou suspeita. Gratidão a todos. Gratidão a todos que vieram aí, participaram. Venham sempre aí para trazer, né, conhecimento e participar aí da live. Tá bom? Gente, gratidão. Uma ótima noite.